eu vou falar das plantas. As plantas possuem 4 principais tipos, são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Se falar, ai, Ana, não decorei a ordem. Tem uma frase muito fácil para você pegar. Beijei Pedro gostando de André. Beijei B de briófitas, Pedro P de pteridófitas, gostando G de gimnospermas e André A de angiospermas. Então essa é a ordem evolutiva das plantas. As briófitas, elas são plantas menos desenvolvidas, elas são pequenininhas, elas são representadas pelos musgos. Elas são pequenas porque elas não possuem vasos condutores de seiva. Lembra disso, vasos condutores de seiva. Elas são atraqueófitas. Esses vasos condutores de seiva são importantes para espalhar os nutrientes pela planta. Como ela não possui vasos condutores de seiva, ela tem que ser pequenininha, porque ela passa por um processo de difusão, célula por célula por célula, vai espalhando os nutrientes por toda ela. Então, como ela não possui os vasos condutores de seiva, o processo de difusão é mais lento, então ela não pode ser muito grande para facilitar na hora de passar os nutrientes. Diferente das pteridófitas, que já possuem os vasos condutores de seiva, mas ela também é um brófita, ela também necessita da água, porque o gameta masculino, ele é flagelado, então ele precisa da água para se movimentar. Nas briófitas é a mesma coisa, ela é totalmente dependente da água, chama-se umbrófitas, porque o gameta, ele é flagelado, então ele precisa da água para chegar no gameta feminino. Já nas gimnospermas e angiospermas, elas não precisam, porque elas apresentam o tubo polínico. Elas são sifonógamas. Elas não precisam de água para o ciclo reprodutivo, porque esse tubo polínico facilita na reprodução. Então, elas não são totalmente dependentes da água. As briófitas, elas são plantas criptógamas, que não possuem sementes. Deixa eu ver. Ela possui uma fase transitória e uma fase permanente na planta. A fase permanente é o gametófito e a transitória é o esporófito. Já nas outras três é ao contrário. A fase permanente é o esporófito e a transitória é o gametófito. O que é isso? É a parte que a parte que mantém na planta, por exemplo, nasce os esporos, aí eles caem, e aí tem a parte que continua, que é a fase permanente. O gameta masculino das briófitas é o anterozoide e o feminino é a oosfera. A oosfera é em todas os 4 tipos de planta. Nas briófitas, o gameta masculino é o anterozoide, nas pteridófitas também é o anterozoide, nas gimnospermas é o núcleo espermático, porque elas possuem o tubo polínico, e nas angiospermas também é o núcleo espermático, porque ela também possui o tubo polínico. E a oosfera é o gameta feminino em todos os tipos de planta. As sifonógamas é quando possui o tubo polínico, então só as gimnospermas e as angiospermas são sifonógamas. Os principais representantes das pteridófitas são as samambaias e as avencas. Essas plantas elas já possuem os vasos condutores de seiva. O que são os vasos condutores de seiva? São a xilema e a floema. A xilema, ela transporta a seiva bruta, que é a seiva que recebe as raízes, puxam os nutrientes e espalham os nutrientes. Essa é a seiva bruta, são os nutrientes pegados na água. E a seiva elaborada, que é a floema conduz a seiva elaborada, que é a glicose absorvida na fotossíntese. A glicose é absorvida pelas folhas, e aí ela é a floema. A xilema e a floema, xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Todas elas possuem um ciclo reprodutivo haplodiplobiôntico. O que é isso? Ela apresenta uma fase haploide e uma fase diploide. Uma fase ela é N e outra fase ela é 2N. Todas elas são assim. A diferença é que todas elas também apresentam alternância de gerações. A diferença é que nas briófitas, elas são isosporadas, ou seja, os esporos são iguais. Nas pteridófitas, eles podem ser iguais ou diferentes, os esporos. Já na gimnosperma e nas angiospermas, elas são sempre heterosporadas, os esporos são sempre diferentes. E é só isso. As briófitas e as pteridófitas são criptógamas, elas não produzem sementes. Já as gimnospermas e angiospermas, elas são fanerógamas, elas produzem sementes. Então é só você lembrar,
Briófitas são pequenas, porque não possuem vasos condutores de seiva, e por isso que elas são pequenas. As pteridófitas, gimnosperma e angiosperma são maiores, porque elas produzem, são traqueófitas, elas têm os vasos condutores de seiva. E também, não pode esquecer que... Gente, eu esqueci o que eu ia falar. Não pode esquecer também que briófitas e pteridófitas são brófitas, dependem da água para reprodução, porque os gametas masculinos são flagelados. Eles precisam da água para ficar movimentando, porque eles têm o flagelo. Já nas gimnospermas e angiospermas, elas possuem o tubo polínico, que é onde fica os poros, o núcleo espermático, e é lá que faz a reprodução. Então, eles não precisam necessariamente da água para a reprodução. E é isso.